uma escolha, uma decisão tão pequena, mas que pode ter um custo muito alto, um preço muito grande. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Decisões, desvios, propósitos que tomamos que desviam do plano original de Deus, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Isso traz uma consequência tão grande, uma mentira que às vezes consideramos tão insignificativa, tão pequena, mas que pode trazer morte. Morte física, morte espiritual. Quero compartilhar com você nesta manhã mais um texto da Palavra de Deus que está registrado em Atos dos Apóstolos. História da igreja primitiva. Aquilo que os cristãos primitivos viram acontecer diante dos seus próprios olhos. Foram testemunhos do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo e homens e mulheres de Deus cheios do Espírito realizando o ministério para o qual eles foram chamados. Ser tão somente testemunhas do amor de Deus, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a história tão conhecida. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Um pecado revelado aqui na palavra de Deus. E tudo a ver com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. No seu ministério principalmente com os religiosos, o seu ataque foi no pecado que eles cometiam. E eles chamavam as autoridades, os líderes religiosos, de hipócritas. Eram hipócritas. Eles demonstravam uma coisa que não eram. Faziam muitas coisas tão somente para ser visto pelos homens. Ofertavam, oravam, jejuavam, e tudo o que eles faziam era tão somente para que os homens vissem e para que demonstrasse que eles eram homens espirituais, que eles eram homens de Deus. Mas no secreto, no seu íntimo, no seu particular, eles não tinham vida com Deus. Eles não viviam a religião como deveria viver. E o Senhor condenava, e o Senhor ensinou, e o Senhor falou tantas vezes. E quantas pessoas ouviram e receberam do seu ensino. E aqui, esse personagem, eles estão num contexto onde homens são tocados pelo Espírito. Homens, diante das necessidades do seu semelhante, vendo necessidade, movido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, vendiam as suas propriedades e trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos para que as necessidades fossem supridas. E nesse contexto, um casal decide vender a sua propriedade e fazer o mesmo. Só que eles não são íntegros, eles estão fazendo de conta, não estão agindo como os outros agiram. Os outros agiram movidos pelo Espírito Santo. Estes estão movidos pelo orgulho, por querer se aparecer, por querer mostrar aquilo que eles não eram.
Eles não estavam dispostos a vender e dar tudo. Eles não estavam dispostos a entregar tudo. Eles não faziam na sua integridade. E quantas vezes fazemos na aparência? Quantas vezes dizemos, sou dizimista, mas não entregamos o dízimo. Entregamos parte do dízimo, retemos aquilo que não nos pertence, aquilo que deve ser entregue a Deus e achando que todos estão vendo a nossa contribuição e achando que somos dizimistas, somos ofertantes, somos sinceros, amamos a Deus, amamos a Igreja do Senhor, amamos a sua causa. E o nosso coração não é realmente isso que a aparência demonstra. Por isso, Jesus condena. E aqui alguém está tentando manipular, demonstrar aquilo que não é. E aqui Deus traz a revelação ao apóstolo e sabendo que eles não estão sendo verdadeiros, que eles combinaram, que eles planejaram e que eles mentiram. Interessante. O apóstolo diz, vocês não mentiram a nós, mas mentiram ao Espírito Santo. Vocês tramaram contra o Espírito Santo. Vocês formaram um desígnio contra o Espírito Santo de Deus. E aí está a consequência. Um pequeno desvio, um pequeno ato e que traz morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Quantas coisas nós achamos que não dá nada, não vai ter nenhuma consequência. Mas o Senhor disse, de Deus não se escarnece. O que o homem semear, isso também ceifará. Por isso, sejamos verdadeiros. Não vivamos numa aparência. Não demonstremos aquilo que não somos, mas que sejamos transparentes, que sejamos fiéis, sejamos leais e que possamos refletir a glória e o poder de Cristo. Por isso, lições preciosas, lições da palavra de Deus, de homens e mulheres que amaram a Deus e que fizeram tudo para agradá-lo, viveram para Deus, mas de pessoas que não estiveram dispostas a viver para Deus e querendo viver pela metade, querendo servir a dois senhores, querendo servir ao dinheiro, à riqueza, a mamon e também querendo servir a Deus. Que você possa meditar no cristianismo que você tem vivido, na fé que você tem professado e que você seja genuíno, que você viva para Deus e que Deus viva em você e que você seja cheio do Espírito Santo. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.